Gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque essa história vai inverter tudo o que vocês achavam que sabiam sobre abandono, sobre perdão e sobre o que significa ser família. Imagina isso. Você passa 20 anos inteiros da sua vida procurando uma pessoa. 20 anos acumulando perguntas, construindo discursos, ensaiando o momento em que finalmente vai olhar nos olhos dela. 20 anos carregando um vazio no peito que nenhuma conquista, nenhum diploma, nenhum dinheiro conseguiu preencher. E aí, quando você finalmente encontra essa pessoa, quando a porta se abre e você está cara a cara com o seu passado, ela olha para você com olhos cheios de terror e diz: "Por favor, vá embora, você não devia ter vindo." Esse foi o momento que Lucas viveu. E o que ele fez depois disso mudou a vida de 2 famílias inteiras e vai mudar a forma como você enxerga o amor a partir de hoje. Lucas tinha 30 anos quando o vazio ficou grande demais para ignorar. De fora, a vida dele era o tipo de história que as pessoas contam com inveja disfarçada de admiração. Escritório de arquitetura no coração de São Paulo, apartamento com vista, projetos que valiam fortunas. Ele era o tipo de homem que chega a uma reunião e as pessoas imediatamente assumem que ele sabe o que está fazendo, porque ele sempre sabia. Mas todo arquiteto conhece aquela sensação de olhar para uma planta e encontrar um cômodo que não faz sentido. Um espaço que está lá, mas não serve para nada, que ocupa lugar sem ter função. Lucas vivia com esse cômodo dentro do peito há pelo menos 20 anos. Ele era adotado, e isso, sozinho, nunca foi o problema. Os pais dele, seu Roberto e Dona Sônia, foram a categoria de pessoas que a gente raramente merece e sempre precisa. Eles não esconderam a verdade nem por um segundo. Desde que Lucas tinha memória, eles contavam a história como se fosse um conto de fadas honesto. "Você não nasceu da nossa barriga, filho. Você nasceu do nosso coração. A gente te escolheu quando o universo nos ofereceu o presente mais bonito que já recebemos." Eles fizeram tudo certo. A palavra abandono nunca se instalou na cabeça de Lucas com peso de trauma, porque seu Roberto e Dona Sônia preencheram cada espaço com afeto e presença. Não havia cicatriz, pelo menos não a olho nu. Havia sim uma pergunta, uma só, mas essa pergunta era do tamanho de um continente. Quem era ela? Não a mãe que o ensinou a dar nó no cadarço e o levou ao hospital às 3 da manhã quando a febre não baixava. Não a mulher que chorou na sua formatura como se o orgulho fosse grande demais para caber dentro do corpo. Essa era a Dona Sônia, e Lucas nunca duvidou do amor dela. A pergunta era sobre a outra. A mulher que o deu a vida e por algum motivo que o tempo foi tornando cada vez mais pesado, não pôde ficar. Desde os 10 anos a pergunta sussurrava. Aos 20, ela gritava. Aos 30, ela paralisava. O Brasil não é um país gentil com quem quer desenterrar o passado. Os arquivos envelhecem em cartórios que cheiram a mofo e esquecimento. Os papéis amarelam com uma velocidade proporcional à urgência de quem os procura, e o sigilo da adoção é defendido pela burocracia com o mesmo vigor que um castelo medieval defendia seus portões. Lucas passou 6 meses batendo a cabeça nessa muralha antes de entender que precisava de ajuda profissional. A doutora Cíntia era uma advogada especialista em reabertura de processos de família, uma mulher séria, de palavras precisas e olhar que avaliava antes de julgar. No primeiro encontro, ela foi direta como cirurgião antes de uma operação difícil. Lucas, a lei protege o sigilo da mãe biológica. Pode ser que ela tenha pedido para jamais ser contatada. Você está preparado para essa possibilidade? Ele demorou 1 segundo. Eu entendo o risco, mas eu não estou indo atrás dela para cobrar nada. Eu só quero olhar. Só preciso saber que ela existe. A doutora Cíntia estudou o rosto dele por um momento, como quem mede a profundidade de uma promessa, e assentiu. A batalha começou. Foram quase 2 anos. 2 anos de telefonemas frustrados que terminavam com portas fechadas, de viagens ao interior de Minas para checar registros em cidades que pareciam ter parado no tempo, de uma ansiedade surda que fazia Lucas acordar às 3 da manhã, olhando para o teto do seu apartamento vazio. Cada negativa chegava como uma pontada fria no estômago. Não era raiva, era medo. O medo gelado de que talvez a história dela fosse tão dolorosa que ela tivesse feito questão de apagar tudo e seguir em frente. E se fosse isso,
Ele estaria prestes a invadir uma ferida que ela lutou a vida inteira para fechar. Mas a doutora Cíntia era do tipo de profissional que trata cada processo como uma questão pessoal. Ela usou brechas, apelou para a vara da infância e juventude, construiu argumentos sólidos sobre saúde emocional do adotado. E um dia, uma terça-feira chuvosa, dessas que São Paulo usa para mudar histórias, o celular de Lucas tocou no meio de uma revisão de plantas. A voz da doutora Cíntia estava diferente, mais baixa, carregada. Lucas, conseguimos. Ele largou a caneta. O coração saltou no peito com uma força que ele não esperava. Depois de tanto tempo esperando aquele momento, a realidade dele chegou com o peso de uma pedra. O nome dela é Maria Eduarda da Silva. O endereço que temos é de 29 anos atrás. Uma cidade pequena no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. O registro da assistente social diz que ela era menor de idade na época do parto. Trabalhava como diarista. Veio sozinha para ter o bebê. Lucas fechou os olhos. Maria Eduarda. Um nome simples, de gente real, de gente que batalha. E o Vale do Jequitinhonha. Ele sabia o que aquelas palavras significavam. Não era a São Paulo dos seus pais, com segurança e conforto. Era o sertão, a seca, a terra que cria pessoas duras porque a vida não deixa escolha. Aquele detalhe geográfico já era uma história. E a história estava começando a doer de um jeito diferente do que ele esperava. Ele passou a noite lendo o dossiê. Eram poucas páginas, mas cada palavra era um tijolo na reconstrução de uma origem que ele havia passado décadas tentando imaginar. O trecho que ele leu 10 vezes, talvez 20, era uma anotação da assistente social que acompanhou o parto. Seca, objetiva, burocrática. E exatamente por isso, devastadora. Jovem, sem recursos, sem moradia fixa na capital, veio para ter o parto e retornar ao interior. Declarou não ter condições de criar a criança e pediu que fosse encaminhada à adoção imediatamente, priorizando uma família com estrutura. Ela pediu uma família com estrutura. Ela não se livrou dele. Ela escolheu o futuro dele. Ela tinha 18 anos, estava sozinha. E o pai da criança não estava em lugar nenhum nos documentos. E mesmo assim, no meio daquele desespero, ela pensou no filho primeiro. Lucas mostrou tudo para Dona Sônia e seu Roberto na manhã seguinte. Dona Sônia chorou. Pegou a mão do filho. Está vendo, meu amor? Ela te amou tanto que se sacrificou. Ela te deu para nós porque queria que você vivesse essa vida. Naquele momento, Lucas tomou a decisão que mudaria tudo. Eu vou para o Jequitinhonha. Eu preciso saber se ela está viva. E se estiver, eu preciso olhar nos olhos dela e dizer que deu certo, que o sacrifício valeu a pena. O detetive que Lucas contratou para rastrear o paradeiro atual de Maria Eduarda se chamava Seu Zé, um homem que trabalhava mais com fofoca organizada do que com tecnologia, mas que conhecia o interior de Minas como a palma da mão. Um mês depois, numa tarde de sexta-feira, Seu Zé ligou com a voz grave de quem está prestes a dar notícia difícil. Achei, Lucas, mas não é o que você estava esperando. Maria Eduarda não havia saído daquela vida. Nunca se casou formalmente. Teve mais 2 filhos, mas o pai os abandonou anos atrás. Vivia numa casa de taipa num vilarejo chamado Ribeirão do Sol, sem saneamento básico, sobrevivendo de faxinas e artesanato vendido na beira da estrada. Essa mulher vive na miséria, Lucas. Pura. O sacrifício dela de quase 30 anos atrás não mudou a vida dela em nada. O choque foi elétrico. Lucas havia imaginado 1000 versões desse encontro. Uma mulher que reconstruiu a vida, que tinha paz, que talvez sentisse culpa, mas também alívio. O que ele não havia imaginado era a mulher que se sacrifica pelo filho e continua sendo engolida pela miséria enquanto o filho prospera. A dor que surgiu nele não era a do filho rejeitado. Era a dor de quem entende, de repente, o custo real de sua própria felicidade. Minha vida é tão boa e a vida dela é um inferno. E a minha vida boa custou a dor dela. Ele pegou as chaves do carro no mesmo instante. Partiu sozinho no meio da madrugada, porque sentiu que essa jornada precisava ser feita assim, sem testemunhas, sem rede de apoio, só ele e o peso daquela verdade atravessando centenas de quilômetros de escuridão. O sol já estava alto quando Lucas chegou perto de Ribeirão do Sol. Ele seguiu uma estrada de terra vermelha que parecia não ter fim, atravessando uma paisagem de árvores secas e terra rachada. O cenário perfeito para um encontro que ninguém ensaia. O vilarejo era um punhado de casas dispersas,
feitas de barro e madeira. Crianças descalças brincavam na poeira. O carro de Lucas, limpo de São Paulo, parecia um objeto de outro planeta naquele contexto. A casa de Maria Eduarda ficava no final de uma trilha estreita. Telhado de amianto, paredes rachadas, sem cerca, sem jardim. Apenas o chão batido e o silêncio pesado do sertão. Lucas parou diante da porta. O coração batia tão forte que ele conseguia ouvi-lo. 20 anos de busca culminavam naquele segundo. Ele levantou a mão e bateu levemente. A porta rangeu, e ali estava ela, magra, com a pele marcada pelo sol e pelo trabalho duro. Cabelos presos num coque frouxo. Um vestido simples, desbotado. Parecia muito mais velha do que os 47 anos que deveria ter. O tempo havia cobrado um preço alto e impiedoso. Mas os olhos dela eram inconfundíveis. Castanhos, profundos, exatamente os mesmos que Lucas via todos os dias quando se olhava no espelho. Ela o olhou com a desconfiança de quem está acostumada a receber cobranças na porta de casa. Pois não, moço? Em que posso ajudar? Lucas abriu a boca para dizer o discurso que havia ensaiado durante 20 anos, e as palavras sumiram. Todas elas evaporaram diante dos olhos que eram os seus. Maria Eduarda, ele começou, a voz tremendo. Meu nome é Lucas. Eu sou seu filho. O filho que você entregou para adoção há 29 anos, no hospital em Belo Horizonte. O efeito foi como raio em dia de sol. O rosto dela, que estava de cansaço, se transformou em terror absoluto. Os olhos se arregalaram, as mãos voaram para a boca. Ela recuou um passo cambaleando como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Não pode ser, ela sussurrou. Você não pode estar aqui, mas eu estou. Eu te procurei por muito tempo. As lágrimas desceram pelo rosto dela. E Lucas percebeu com um aperto no peito que não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de vergonha e de medo. A presença dele era um espelho que ela havia quebrado há quase 30 anos e tentado enterrar. Vá embora, ela implorou, balançando a cabeça. Vá embora daqui, você não devia ter vindo. Sua vida não é aqui. Ela se virou, encostou-se à parede e cobriu o rosto com as mãos. O choro dela era de desespero. O tipo de choro que a gente emite quando o passado que tentou esquecer aparece na porta de casa com o rosto adulto e olhos que são os seus. Você está vendo isso aqui? Ela gesticulou, apontando para a pobreza ao redor. Eu não tenho nada para te dar. Eu fiz o que fiz para que você tivesse chance de ter o que eu nunca tive. Por favor, vá embora e esquece que essa mulher existe. Lucas ficou parado. Ele estava preparado para a rejeição. Preparado para a indiferença, para a raiva, para um pedido de desculpas frio e distante. O que ele não estava preparado era para aquilo. Uma mulher que o mandava embora não por não querer, mas por vergonha demais para ficar. Ele não saiu. Eu não vou embora, ele disse. Não com agressividade, mas com uma firmeza que veio de um lugar mais profundo do que qualquer argumento. Eu não vim para te cobrar. Eu não sinto raiva de você. Eu sinto gratidão. Ela levantou a cabeça. A palavra a atingiu como se fosse de outro idioma. Gratidão? Você me deu a melhor vida que eu poderia ter tido. Meus pais, Dona Sônia e seu Roberto, me amaram sem limite. E isso só aconteceu porque você foi forte o suficiente para me deixar ir. Maria Eduarda tirou as mãos do rosto e olhou para ele com um espanto que continha décadas inteiras de dor não processada. Ela olhou para o terno amarrotado pela viagem, para o carro que brilhava lá fora, e a ficha caiu com o peso de uma vida. Você está bem? Ela perguntou, a voz quase sem som. Estou ótimo, sou arquiteto, tenho uma boa vida. A sua escolha deu certo. E então ela fez a pergunta que carregava décadas de culpa. Mas por que você veio? Para ver a desgraça que eu sou? Não. Eu vim porque agora que sei a verdade, agora que entendo o quanto você sofreu, eu não posso aceitar que enquanto o seu sacrifício me deu tudo, a sua vida continuou assim. Eu não vou embora sabendo disso, Maria Eduarda. Não existe paz possível para mim com essa consciência. Ele fechou a distância entre eles com 2 passos lentos. Eu não sou mais aquele bebê que você entregou. Sou um homem e eu tenho condições de te ajudar. Eu quero te ajudar a sair daqui. Ela balançou a cabeça, recusando antes de processar. Não posso aceitar. Você tem sua família. Minha família me apoia. E você também é minha família. Não porque você é minha mãe biológica,
mas porque você é a mulher que se sacrificou para que eu pudesse viver. Essa dívida não é de dinheiro, é de coração. Então ele disse a frase que a desarmou completamente. Eu não quero que você me perdoe pelo abandono. Eu quero que você me permita te perdoar pela vida que você teve que levar por causa dessa escolha. E Maria Eduarda desabou. O peso de quase 30 anos, a solidão, a luta, a vergonha, a saudade que ela nunca permitiu a si mesma sentir, cedeu de uma vez. Ela chorou como quem solta algo que estava sufocando por décadas. E Lucas, sem hesitar, abriu os braços. Não o abraço de um filho carente que finalmente encontrou a origem. O abraço de um adulto para outro adulto. Um abraço de reconhecimento, de compaixão, de dois desconhecidos que partilham a mesma história e finalmente se permitem sentir isso. Eu sinto muito pela sua dor, ele sussurrou. Mas a partir de hoje a gente vai mudar essa história. O que Lucas fez nos meses seguintes foi o tipo de coisa que não cabe em manchete. Não foi grandioso nem espetacular. Foi cuidadoso, metódico e permanente. O trabalho de quem constrói para durar. Ele não arrancou Maria Eduarda do sertão para jogá-la numa São Paulo que seria outro choque. Ele sabia, como arquiteto, que jogar uma pessoa fora do contexto dela sem preparação é a forma mais eficiente de destruir alguém. Ele estudou a região, encontrou Divinópolis, uma cidade que tinha o cheiro de Minas, a escala humana que ela precisava e a estrutura que nunca teve acesso. Comprou uma casa à vista, simples, limpa, funcional, mas com banheiro interno, água encanada, uma cozinha de verdade. Não o luxo que Maria Eduarda recusaria por orgulho, mas a dignidade que ela nunca havia ousado querer. Matriculou Ana e Tiago na escola. Levou Maria Eduarda ao médico pela primeira vez na vida. Usou seus contatos para conseguir a ela um emprego numa cooperativa de artesanato, onde a habilidade das mãos que ela desenvolveu na necessidade finalmente renderia um salário com carteira assinada. Isso aqui é o seu salário, Maria Eduarda. É seu. Não tem nada a ver comigo. Ela olhou para o holerite como se fosse um documento de outro idioma. Você está fazendo demais. Eu estou fazendo o que é certo, ele respondeu simples assim. Mas a maior batalha não era a estrutura material, era a mente de Maria Eduarda. O trauma da pobreza é uma coisa pegajosa. Ele te ensina a desconfiar da fartura. Ela tinha casa limpa, comida na mesa, filhos na escola, e ainda assim acordava com medo de que tudo fosse tirado de uma hora para outra. Escondia comida. Economizava água até o limite. Tinha pavor de gastar aquilo que era legitimamente seu. Ela ligava para Lucas quase todos os dias. Lucas, achei que iam roubar essa casa. É muito boa para ser minha. Maria Eduarda, você merece isso. Você trabalhou a vida inteira, isso é o fruto do seu sacrifício. Lucas a incentivou a buscar acompanhamento psicológico. Ela resistiu. Terapia é coisa de rico. Até que Dona Sônia, que havia assumido o papel de mentora semanal por telefone, convenceu com a gentileza de quem não conhece outra forma de ser. Maria Eduarda, saúde da cabeça não é luxo. É o que você mais precisa agora depois de tudo o que passou. Na terapia, ela finalmente nomeou a dor verdadeira. Ela não se sentia digna. O ato de entregar Lucas, mesmo feito por amor, havia deixado nela uma marca de fracasso que resistiu há décadas. A aceitação de Dona Sônia e seu Roberto foi o antídoto que a medicina não consegue prescrever. Quando Dona Sônia e seu Roberto desceram do carro em Divinópolis e viram a casa nova, Maria Eduarda estava na porta com uma expressão de quem ainda não acredita completamente que aquilo é real. Dona Sônia, elegante no seu vestido de linho, entrou na sala e não deu tempo para formalidades. Ela foi direto e abraçou Maria Eduarda com a ternura avassaladora de quem não precisou de palavras para saber o que fazer. Minha querida, Dona Sônia disse com a voz embargada, obrigada por ter sido tão forte. Você nos deu o presente mais bonito do mundo. E eu quero que você saiba, para mim você é família. Maria Eduarda chorou, mas desta vez as lágrimas eram diferentes. Não eram de vergonha nem de medo, eram de alívio. O alívio de quem carregou culpa por décadas e finalmente recebe permissão para soltá-la. Seu Roberto, prático como sempre, apertou a mão dela com firmeza. A gente te deve uma, Maria Eduarda. Você fez a coisa certa. Agora deixa a gente fazer a coisa certa também. A presença das duas famílias juntas, a de sangue e a de coração, desfez qualquer resquício de rivalidade, julgamento
ou vergonha que Maria Eduarda ainda guardava. Ela viu que o amor de Dona Sônia e seu Roberto por Lucas era tão grande que se estendia até ela, a mulher que havia sofrido para que ele pudesse ter aquela vida. Tiago, o mais novo, era um gênio da matemática desperdiçado no sertão. Com acesso a uma boa escola e à internet, virou o aluno que os professores citam nas reuniões. O tipo de estudante que faz perguntas que o professor precisa pensar antes de responder. Mas a maior transformação foi em Ana. Ela era uma adolescente inteligente, oprimida pela realidade de um futuro que parecia ter paredes baixas demais. Lucas, o arquiteto, se tornou seu herói e mentor. Levava-a para conhecer projetos em Belo Horizonte. Mostrava como a criatividade pode mudar o mundo, ensinava que o desenho de um espaço tem tudo a ver com o desenho de uma vida. Ana decidiu que queria ser arquiteta. 2 anos e meio depois do primeiro encontro na casinha de Taipa, a família se reuniu para celebrar o resultado do vestibular de Ana, Universidade Federal de Minas Gerais, Arquitetura e Urbanismo. Lucas estava na churrasqueira quando Ana se aproximou com o comprovante de matrícula na mão e os olhos brilhando com uma luz que ele reconhecia. Era a mesma luz que ele sentiu quando formou. Lucas, se não fosse por você, eu estaria casada, com um filho, vendendo artesanato na beira da estrada. Você me mostrou que eu podia sonhar grande. Você sempre pôde sonhar grande, Ana. Eu só te dei a escada. Você foi que teve que subir. E Maria Eduarda se aproximou dos 2 filhos, o bem-sucedido e a caloura promissora, com um sorriso que Lucas nunca havia visto nela. Um sorriso de paz, sem vergonha, sem medo. Só ela, inteira. Eu olho para vocês 2 e eu entendo. Entendo o que estava sendo construído quando eu menos entendia qualquer coisa. Eu não te abandonei, Lucas. Eu te entreguei para a vida que você merecia. E agora, a vida que você teve voltou para cuidar de mim e dos seus irmãos. Lucas ficou parado, olhando para as 2 mães, a adotiva e a biológica, sentadas lado a lado na mesa do churrasco mineiro, compartilhando pão de queijo e risadas, como se a vida não tivesse tentado manter as 2 em mundos separados. Ele havia passado 20 anos procurando a razão de um abandono. Havia se preparado para a raiva, para o ressentimento, para a confrontação. Mas a verdade que encontrou foi muito mais difícil de processar do que qualquer rejeição, e muito mais transformadora. A verdade era que o abandono tinha sido um ato de amor desesperado. A pobreza, o medo, a solidão de uma menina de 18 anos, tudo aquilo havia dado a Lucas não apenas uma família, mas a família certa. E o amor que Dona Sônia e seu Roberto investiram nele havia produzido um homem capaz de não sentir raiva, mas compaixão. Compaixão que gerou propósito. Propósito que gerou ação. E ação que mudou 3 vidas para sempre. Lucas se casou 1 ano depois. Maria Eduarda foi madrinha, sentada ao lado de Dona Sônia na primeira fileira. As 2 mães do noivo, cada uma amando do jeito que sabia, e os 2 jeitos sendo suficientes. Ele não largou a arquitetura, mas passou a investir parte dos seus projetos no Vale do Jequitinhonha. Bolsas de estudo, habitação social, projetos que começavam pelo mesmo tipo de dignidade que ele havia dado a Maria Eduarda. Ele nunca mais esqueceu a estrada de terra. A história de Lucas não é sobre um filho que encontrou a mãe. É sobre um homem que transformou a dor da origem em um legado de compaixão e reconstrução. É sobre descobrir que perdoar não é esquecer, é entender profundamente o suficiente para escolher o amor mesmo quando a vida ofereceu motivos para a raiva. E para quem pergunta se vale a pena desenterrar um passado difícil, a resposta dele é sempre a mesma. Vale, se você estiver disposto a não ir atrás de culpados, mas de oportunidades de amar. Porque, no fim das contas, a vida é isso, a chance de consertar o que o destino tentou estragar. E o amor que escolhe, é a única força grande o suficiente para fazer isso. Quantas histórias assim existem por aí, esperando alguém corajoso o suficiente para ir buscar? Quantas pessoas carregam um vazio que acham que é abandono, mas que, na verdade, é amor que não encontrou outra saída? Se essa história te moveu, te fez pensar, te arrancou uma lágrima ou te deu força para alguma coisa que você estava adiando, deixa o seu like agora. Esse gesto simples ajuda imensamente a levar histórias como essa para mais pessoas que precisam ouvir. Comenta aqui embaixo o que essa história tocou em você.
Você tem alguém parecido com o Lucas na sua vida? Uma história de abandono que virou amor? Eu quero ler. E se você ainda não está inscrito no canal, o botão de inscrição está ali e o sininho também. Toda semana eu trago histórias como essa porque eu acredito que a gente muda quando encontra as histórias certas na hora certa. Inscreva-se agora, porque a próxima história que eu vou contar pode ser exatamente a que você precisa ouvir hoje.